Você está satisfeito aí com a sua internet? Está complicado, não consegue acessar as principais páginas, verificar os seus e-mails? Então vai na NET Combo, meu amigo. Lá a NET é rápida, é por fibra ótica, portanto é internet digital. O telefone é 3801-1222, 3801-1222. Tem também pacotes com TV por assinatura, telefone, smartphone, tudo isso até de graça. Também quero lembrar, em tecnologia, que você pode buscar as mais modernas tintas na Tintão. Eles têm lá os lançamentos em todos os cantos do mundo, tanto em cores como em produtos, ali na Tintão. Tem também a parte para as pessoas que gostam de arte. Eles têm lá as tintas, os pincéis, para quem quer praticar a arte em telas, em porcelanas, em outros objetos, muito bacana, tudo lá na Tintão, Visconde Tonel 86. Mas agora eu trago para o programa uma pessoa que eu gosto muito, respeito muito, que de vez em quando está aqui conosco, é quase que sócia do programa. Doutora Marina Fiuk, tudo bem? Fediuk. Fediuk, olha, eu não lembro até agora o nome dela. Adianta, ele gosta de mim, mas não lembra meu sobrenome. Doutora, eu posso lhe chamar de Marina em vez de doutora? Eu até prefiro. É? Prefiro. Preferes? Até então, porque eu ainda não tenho o título de doutor, eu sou mestre. Mestre. Aliás, tem essa pessoa, as pessoas acabam dizendo médico sempre é doutor, juiz sempre é doutor, e não é assim, né? Na verdade não, né? Na verdade é mais uma questão de hábito social, né? De se chamar o médico de doutor. Na verdade, a maioria não fez doutorado, são especialistas, né? Assim como eu sou especialista e mestre, eu não sou doutora ainda. Tu é especialista e mestre no quê? Eu fiz a faculdade de psicologia e depois eu fiz especialização em educação e depois eu fiz o mestrado em psicologia. Então tu tem uma mistura de coisas importantes nas relações humanas. Sim. A pedagogia trata de ensino e, portanto, na relação mestre e aluno. E aluno. E depois também o desenvolvimento da psicologia. Da psicologia, que eu fiz sobre a questão da constituição do sujeito em teoria de gênero e Vygotsky. Explica o que é isso. Né? O meu mestrado foi feito na Universidade Federal de Santa Catarina, né? E existem linhas de pesquisas dentro da psicologia do mestrado da Federal. E a minha linha foi Constituição do Sujeito. Então, o que é a constituição do sujeito? Como que o sujeito se constitui? Como que o ser humano se constitui um sujeito da sua própria vida. Né? E aí a base foram duas teorias. A teoria de Vygotsky, que vai falar da construção do sujeito, o que o sujeito se constrói nas relações, e através desse contato social, é o outro que nos faz nos construir como sujeito. Né? Então é um pouco nós somos resultado de onde estamos e com quem conversamos? De certa forma, sim. Até a forma de nós construirmos o nosso conhecimento depende dessa relação que nós temos com o outro. Né? E as relações de gênero que vão falar dessa construção do gênero masculino e feminino, né? De como a sociedade foi construindo a questão do ser mulher e do ser homem. Inclusive no gênero a gente fala, não se fala em mulher no singular, mas mulheres e homens também no plural, não no singular. Por quê? Porque quando você fala apenas mulher, é como você definisse que existe apenas um tipo de mulher. As mulheres são múltiplas na sua maneira de ser. Cada uma tem as suas peculiaridades. Não existem folhas iguais, não existem seres humanos iguais. Isso mesmo. Mas nesse caso, portanto, nós não estamos determinando, julgando, afirmando de que as pessoas que nascem e vivem num ambiente complicado serão pessoas complicadas? Não necessariamente, porque o sujeito ele tem uma capacidade justamente de também fazer escolhas, né? Ele é capaz de fazer escolhas sobre si mesmo e do seu destino. Conscientes e inconscientemente? Sim, conscientemente. Né? Algumas questões, por isso que a gente fala muito da questão social. Se uma sociedade tem um mínimo de possibilidade das suas necessidades básicas, o ser humano ele vai ter capacidade de refletir sobre si mesmo. E quando ele é capaz de refletir sobre a sua ação e sobre a ação do outro, ele já não está mais sujeito ao outro, ele já é capaz de fazer escolhas. Ou seja, se eu começo a observar o outro e me conheço minimamente, eu consigo separar o joio do trigo. Aquilo que ele fala não me serve, aquilo que ele propõe não me serve. Já se torna bem mais possível. É mais ou menos por isso? É mais ou menos por aí? E a construção do conhecimento, o acesso ao conhecimento é muito importante para esse desenvolvimento do sujeito. Né? Quanto mais acesso uma sociedade
possibilita ao sujeito mais capacidade dele ser dono de si mesmo, de fazer escolhas. Através da educação é o único modo? Através da educação. O Vygotsky, ele é um russo que ele trabalhou muito tentando entender como que a nossa mente constrói conhecimento. Por isso que ele é chamado de construtivista, assim como o Piaget, de como o sujeito constrói o conhecimento. Neste caso, em que nós estamos falando de educação, é a formação clássica. É alguém que recebe uma orientação e conhecimentos anteriores, através de um mestre, de um professor, mas nós estamos vivendo numa outra era. Mas, na verdade, o Vygotsky, ele tem um conceito muito interessante que ele chama de zona de desenvolvimento proximal. Isso não depende de um mestre, mas depende da capacidade, da possibilidade de interação. Então, às vezes, você tem duas crianças, né? O professor, ele esteve na sala de aula de manhã, o professor ensinou um conteúdo, ele não conseguiu aprender. Mas aí, ele, na interação com o coleguinha, ao fazer uma tarefa, às vezes até em casa, o coleguinha explica para ele e ele consegue dar um salto de compreensão. Ele entende. Ele entende. Então, isso a gente chama de zona de desenvolvimento proximal. Ele não alcançou aquele patamar ainda de conhecimento, mas com a ajuda de um outro ele consegue. Isso necessariamente não é o professor que vai fazer isso. Pode ser o coleguinha da sala, até o coleguinha que está falando com ele no WhatsApp, muitas vezes que vai estar passando uma explicação, algo que ele viu na TV, que vai estar possibilitando esse conhecimento para ele. Mas, voltando aí nessa questão da educação, né? Nas relações, muito hoje se questiona o modelo que nós temos do ensino praticado, em razão de que a tecnologia é tão rápida, as atrações são tão grandes nas redes sociais, nas informações do Google, enfim, que temos que também ter um salto na forma de ensinarmos e como vamos aprender. É verdade? Com certeza, tem sido um desafio para as instituições escolares se adequar ou tentar fazer esse salto, né? Porque é uma questão não só de você ter acesso a toda essa questão tecnológica do iPad, do notebook, do celular, do smartphone, mas como eu vou fazer isso, né? Então, quando a gente vai falar já do construtivismo enquanto Piaget e Vygotsky, já foi uma grande dificuldade para a escola tradicional. Porque a escola tradicional, ela pressupõe que o professor vai estar lá na frente, os alunos vão estar sentados em fileiras e vão estar obedecendo o ritmo que o professor vai estar colocando. Isso mesmo. No construtivismo, eu trabalhei anos com educação, fui professora durante 10 anos, né? De ensino fundamental, primeira a quarta série. Eu trabalhava sempre em círculo. Você não trabalha mais com carteiras uma atrás da outra. A sala de aula é uma sempre roda. em círculo. Na verdade, eu dizia que era como se fosse uma ferradura. O quadro está aqui e os alunos vão estar em volta justamente para quê? Para possibilitar a interação entre eles. O olho no olho, o poder perceber o que o outro está pensando e discutindo. Só esse movimento é muito importante? Muito importante. Você já está criando uma outra percepção de mundo para a criança. Pense que criança, ela está ávida por conhecimento e as conexões neurológicas estão se formando. As capacidades de raciocínio estão sendo desenvolvidas. Então, a forma como a sala de aula ela é preparada para o aluno é fundamental. Por exemplo, eu levava em torno de um mês para definir as regras em sala de aula com os meus alunos. Por quê? Porque eu ia discutindo com eles, eu deixava eles viverem situações de conflito, às vezes que aconteciam, e levava eles a perceberem como nós vamos resolver isso. Não é eu, professora, vou resolver. Como que nós vamos resolver essa situação? Dá um exemplo do que aconteceu. Por exemplo, nós digamos que tínhamos a questão, uma coisa bem simples, depois eu te dou um outro exemplo. Existia o momento da fila, né, para entrar no colégio. Para que se faz fila? É uma questão de apenas herança da ditadura? Não, é uma questão de organização. Aí você explica para o aluno. A gente vai fazer fila porque nós temos que ter uma organização. Aí vem o questionamento. Mas por que tem que ser os menores na frente e os maiores atrás? Tá, como é que nós poderíamos fazer isso? Aí criamos uma discussão de como poderia ser. Se a necessidade era uma organização, por que tinha que sempre ser os menores na frente? Por que as meninas primeiro dos meninos? E aí nós criamos com a turma regras de como a gente podia tornar isso mais flexível. Não se abria mão da questão da organização para entrar em sala de aula e questão das filas, né? Mas um dia nós definimos que uma semana seriam os maiores na frente, outra semana seriam os menores, uma vez seriam as meninas, outra vez os meninos, e eles criaram, quer dizer, isso gerou toda uma possibilidade de discussão e de escolha, de posicionamento. E ficou mais lógico, né? Mais lógico, com certeza, né? Uma outra grande discussão que nós tivemos em sala de aula, por exemplo, era com relação aos palavrões ditos em sala de aula, né? Como nós iríamos resolver?
A professora só ia chamar a atenção, ia passar um castigo. Ia tirar da sala? Tirar da sala, cada vez mandar para a orientadora, coitada da orientadora, que fica com a sala cheia de alunos. E aí discutimos como era para cada um ouvir os palavrões. Aí alguns falavam, eu me sinto agredido. Quando você falou aquele palavrão eu não gostei, eu me senti mal. As meninas também falam. Quer dizer, a turma toda fez uma discussão. Aí decidiu-se que na nossa turma, toda pessoa que falasse um palavrão teria que nos compensar com uma poesia no dia seguinte. Com a leitura de uma poesia. E eles faziam isso? Faziam, testavam no início, né? Testavam no início e aí você tem as consequências. E se não trouxer a poesia? Vai ter que ficar ao final da sala arrumando as carteiras para deixar preparado para a moça da limpeza passar e varrer, né? E aí eles iam testando, mas vendo que funcionava. Porque não era a professora que decidia, era a turma. Eu sempre dizia, aqui a decisão não é minha, a decisão é de um grupo. É um processo de discussão e democrático. E democrático, é construção de cidadania. Você só vai construir cidadãos levando eles a pensar sobre isso. E você viu algum outro colégio praticando esse modelo? Eu vi muitos professores fazendo coisas belíssimas. Eu acho que alguns... Eu não conheço colégios que trabalham exatamente dessa forma, né? Mas eu vejo muitos colegas professores, eu digo colegas porque eu me sinto professora, não mais de primeira a quarta série, mas eu vejo muitos colegas fazendo trabalhos belíssimos em termos de discussão, né? Ok, a gente volta nessa discussão, mas agora eu quero entender um pouco melhor a relação pai, mãe e filhos. Se essa democracia funciona em sala de aula, será que em casa também pode funcionar? É um instante só, eu já volto.